Oi, Lu, boa noite. Boa noite. Vamos entrando. Oi, Lene. Lene, Lu, nós passamos o dia inteiro nos encontrando nas lives, né? Na da pastora, na da Ana. A gente tá sempre se encontrando em alguma live por aí. Amém. Eu ainda tô pra definir direitinho com vocês um bom horário pra gente fazer a live das Mulheres da Bíblia. As mulheres, elas vão acabar, né? Eventualmente, em algum momento, elas vão acabar. E aí eu vou começar uma outra série, que eu também não sei se eu vou fazer ou o fruto do Espírito ou as obras da carne, mas eu tô bem tendenciosa para fazer as obras da carne. Eu acho importante a gente falar sobre elas, a gente ressaltar, a gente saber quais são as obras da carne e saber identificar, né, quais delas nós estamos carregando no nosso dia a dia e que nos impedem no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Então, quando acabar a live Mulheres da Bíblia, nós vamos começar. Eu também tô com um projeto, tô com uma vontade de fazer as cartas de Paulo, umas lives mais voltadas para os estudos, e estudos da Bíblia, estudos da Palavra de Deus, estudos simples, mas que vão poder fazer com que você não só conheça as Escrituras, né, mas que você pegue as Escrituras e faça das Escrituras, que faça da Palavra de Deus algo do seu cotidiano, algo que realmente você vai conseguir aplicar. O que adianta a gente saber o que Paulo fez, o que Pedro fez, o que Jesus fez, o que adianta a gente saber de todas essas coisas e a gente não saber como é que a gente aplica isso na nossa vida, como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia. Então, terminando as Mulheres da Bíblia, eu acredito que mais umas 5 mulheres nós iremos falar, nós ainda temos umas 5 mulheres bem importantes pra gente falar. E terminando as Mulheres da Bíblia, eu vou ou começar pelas obras da carne, ou eu vou começar pelo estudo das cartas de Paulo. Amém? Enquanto as meninas estão entrando. Oi, Carol. Carol também tá sempre lá presente. Tá sempre presente no Insta, tá sempre lá abençoando, compartilhando os posts. Eu fico muito feliz por cada vez que vocês compartilham. Muitas pessoas podem achar... oi, gente, oi, Diana. Muita gente pode achar que tá falando assim, tá compartilhando a Renata. Não, você não está me compartilhando. Quando você compartilha algo que eu coloco, quando você envia para alguém, você está compartilhando a palavra de Deus, né? E eu fico muito feliz por você estar me ajudando a propagar o Evangelho, a divulgar o Evangelho, e através de uma forma que todo mundo tem acesso, que é o Instagram hoje em dia, né? Quem não tem... Oi, Eliane, a paz do Senhor, a paz, Márcia. Também fico muito feliz, eu fico muito feliz por cada uma de vocês estarem aqui. Esse horário de 19 horas, eu sei que é um horário um pouquinho ingrato, porque muita gente está chegando do trabalho, muita gente está preparando a janta, tem gente que está conversando com o marido, com os filhos, enfim. Não é um horário ideal, mas nem pra mim é um horário ideal, tanto que o Sérgio ele tem levado o Felipe pro futebol, mas eu tô orando, eu tô pedindo direção a Deus da gente conseguir achar um horário que seja bom pra todas nós, né? Mais tarde eu preciso colocar ele pra dormir, também não fica tão viável pra mim, mas eu tenho certeza que Deus vai dar a direção. Amém? Vou começar com vocês que estão aqui. A live fica salva, ela vai ficar no meu IGTV, vai ficar também no feed. Verdade. E quando terminar a live, você clica no aviãozinho e você vai enviar para a maior quantidade de pessoas que você puder, para que a vida de outras mulheres que não puderam assistir ao vivo também sejam abençoadas em nome de Jesus. Vamos orar? Vocês sabem que eu não começo sem uma oração, então vamos orar convidando o nosso convidado principal, nosso Senhor Jesus, para estar presente aqui no meu quarto, né, aqui no meu escritório, com você aí na sua casa. E se você ainda não tirou o seu tempo de oração, os seus minutinhos de oração, vamos fazer aqui do nosso início da nossa live, os nossos minutinhos de oração com o Senhor. Amém? Vamos orar?
Senhor, graças te damos, Deus. Te agradecemos, Senhor, por mais uma terça-feira. Te agradecemos, Senhor, por mais uma noite na Tua presença. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos juntas ao longo do dia, Senhor, e agora aqui no momento da noite. Pai amado, eu quero orar, Deus, eu quero interceder por cada mulher, Senhor, por cada pessoa que está assistindo essa live, por cada pessoa que irá assistir, Deus. Senhor, que em nome de Jesus, Teu Espírito possa ir de encontro ao coração, ao meu coração, ao coração delas nesse momento. E que o Senhor já comece a revelar, Deus, aquilo que está na Tua palavra e que precisamos tanto saber. Pai, que em nome de Jesus, Deus, o Teu Espírito possa, Pai, retirar os nossos tampões dos ouvidos, as escamas dos nossos olhos, todo e qualquer tipo de impedimento, Deus. Nós queremos declarar que o nosso coração é um campo fértil, Pai. E a Tua palavra ela irá cair num campo fértil, num terreno fértil. E nós iremos, Senhor, frutificar daquilo que está sendo plantado, daquilo que está sendo semeado essa noite. Muito obrigada, Senhor, por poder aprender com a Tua palavra, por poder aplicar a Tua palavra, por poder entender um pouco mais dessas mulheres da Bíblia, Senhor, e poder fazer, Senhor, com que nós possamos andar, Pai, de maneira reta, de maneira consciente, Deus, em direção ao Teu trono. Te agradeço, Senhor, que o Senhor continue trazendo as mulheres e enviando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridas, vamos lá. Muita saudade de estudar as mulheres da Bíblia com vocês. Ficamos 2 semanas paradas, né? Mas agora nós vamos voltar. E se você tiver com a sua Bíblia ou se você for anotar, se tiver com o seu caderno, porque eu sei que tem gente aí que anota e que eu fico muito feliz quando vocês pegam um caderno para fazerem as anotações, porque depois eu sei que vocês vão ler e vão lembrar de tudo que a gente conversa, tudo que é ensinado, tudo que a gente diz aqui nessas lives. Então abre aí a sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, que a nossa mulher de hoje, Ana, está exatamente aí em 1 Samuel, capítulo 1. E vocês sabem que Ana, né, é a mãe, né, a mãe de Samuel. E todas vocês, eu acredito, que conheçam a história de como Ana pediu, de como Ana orou, de como Ana quis, né, que esse milagre acontecesse na vida dela. Nós estamos no meio do Setembro Amarelo, né? Hoje, dia 15, dia 16, eu nem sei direito que dia é hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão. Porque nós identificamos, quando nós lemos o texto de Ana, que Ana foi uma mulher que naquele tempo, se existisse esse diagnóstico naquele tempo, Ana teria sido diagnosticada com depressão. E uma depressão forte, mas com uma intervenção sobrenatural de Deus. É claro que quando nós falamos sobre depressão, nós não estamos falando só sobre algo espiritual, mas também nós entendemos que a depressão ela é algo físico, né, que afeta o nosso corpo e que sim, pessoas que passam por isso precisam usar medicamentos e não existe nada de errado com isso. É algo que afeta a nossa alma, as nossas emoções, e afeta o nosso espírito. Hoje nós vamos ver aqui com a vida de Ana como que as emoções dela foram afetadas, mas o espiritual dela não, né? E a gente vai perceber isso exatamente quando ela chega no capítulo 2 e a gente vai ver ela numa oração, né? Uma oração linda, num cântico lindo, conversando com Deus. Então abra aí a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo, hoje dia 15, obrigada Lu, versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Nós começamos a identificar essa mulher, nós começamos a descobrir quem é Ana com essa informação. Ana era mulher de Eucana, que era um levita, e ele tinha 2 mulheres naquela época. A palavra não diz se Ana era a primeira mulher de Eucana ou se Penina era a primeira mulher de Eucana,
Mas nós sabemos que esse homem, ele era casado com 2 mulheres, o que nessa época não era nada que era discriminado. Era possível se casar com 2 mulheres, principalmente se a primeira mulher fosse uma mulher que não conseguisse dar filhos para esse homem, né? E principalmente filhos homens que fossem continuar a linhagem deles. Então, Eucana é casado com 2 mulheres, Penina e com Ana. E aqui diz, né, a partir do versículo 3, que todos os anos esse homem ele ia adorar no tabernáculo. Então, todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Aliás, eu estive em Siló, eu tive o prazer de estar em Siló e de conhecer aquela região. E realmente é um local, é uma região incrível, uma região maravilhosa. E saber que o tabernáculo de Deus ficou ali, se eu não me engano, o tabernáculo ficou ali 396 anos. Muito tempo, né? E foi naquele lugar que o Senhor liberou uma bênção para Ana, foi naquele lugar que chaves foram dadas para aquela mulher e para tantas outras pessoas. E esse homem, ele todo ano, ele caminhava por volta de 16 quilômetros, que era da onde ele morava até Siló, para adorar e para oferecer sacrifício. Onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. E aqui eu quero parar para vocês tentarem entender um pouco de como era a situação naquela época. Ana, ela vivia, nessa época aqui não existia rei, né? Nessa época aqui era uma época dos juízes. E esses filhos de Eli, eles eram homens corrompidos, eles eram homens que não ligavam para a adoração a Deus. Muito pelo contrário, em frente ao tabernáculo, eles tinham relações sexuais com as mulheres que estavam ali. Então eles profanavam a adoração, eles profanavam tudo aquilo que dizia respeito a Deus. Por não haver um rei nessa época, as tribos que elas estavam divididas, elas eram atacadas de formas separadas. Então, umas tribos eram mais atacadas, outras eram menos, umas eram mais... eram alvo, né, de outras coisas e outras não. Então, o cenário que Ana vivia nesta época era um cenário onde a política, né, e a religião não funcionavam direito. Ainda que essa mulher fosse mulher de um homem como Eucana, de um levita, ela vivia dentro de um mundo onde uma instabilidade era muito grande. A gente vê esses filhos de Eli profanando algo que era santo para o Senhor. E essa mulher via isso. Então, assim, ela não tinha um respaldo religioso, ela não tinha a quem ela recorrer, e muito menos dentro de casa. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Observem que a Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas, né? Você coloca que uma gestação tem 9 meses, que você fica o tempinho do resguardo para ele ter filhos e filhas, sinal que Ana caminhava com este homem e com esta mulher, parindo e gerando durante muito tempo. E a Ana, Eucana dava a porção dobrada. De tudo que ele dava para Penina, para Ana ele dava a porção dobrada. Por quê? Porque ele sabia que a mulher dele, tudo que ela mais queria, ela não tinha, que era um filho. Né? Tudo que ela mais sonhava ter, ela não tinha, que era o filho. Então, para compensar a ausência daquilo que ela queria tanto, Eucana dava uma porção dobrada para Ana. E aqui a gente vê um grande erro. Porque Eucana, como o cabeça da família, né, Eucana, aquele que era responsável, né, pelo bem-estar de Ana, Eucana não deveria estar ali tentando suprir uma ausência da mulher dele. Eucana deveria estar com ela ajoelhado, Eucana deveria estar com ela clamando ao Senhor por aquele milagre e não tentando suprir uma carência. Nós muitas vezes chegamos, né, nós nos tornamos mulheres adultas suprindo carências que nós tivemos no passado. Muitas vezes a gente não consegue identificar isso. A gente não consegue identificar com o que a gente está suprindo algo que a gente não tem. Mas muitas mulheres, muitas pessoas fazem isso através de relacionamentos,
aquele tipo de mulher que entra e sai de um relacionamento. Outras fazem isso através de compulsão alimentar. Outras vão fazer isso através de compulsão por compras. Aquelas mulheres que não conseguem parar de comprar, que não conseguem parar de ter alguma coisa. Muitas mulheres, e quando eu digo mulheres é porque grande parte do que está ouvindo a gente são mulheres, mas isso acontece com os homens também. Nós passamos, né, por situações onde nós tentamos compensar ausências na nossa vida. Só que essas ausências, elas só são compensadas pela presença do Espírito Santo. Ele é o único que nos preenche. Então, seja lá qual for a ausência que você tenha ou que qualquer outra pessoa tenha, essa ausência, esse buraco, né, que eu chamo de buraco na alma. Eu falo muito sobre isso, que todas nós nascemos com buracos na nossa alma. E inclusive crianças. E esses buracos, eles só são preenchidos pela presença do Espírito Santo. Né? Nós vemos isso desde pequeno, quando as crianças elas começam a desenvolver as emoções e elas tentam compensar isso com a mãe, com o pai, ou com brinquedos, ou com diversão. E aí elas se tornam adolescentes e se tornam jovens e vão levando essa carência com elas, né? Esse buraco ele vai aumentando. Quando chega na fase adulta, são adultos que sentem falta de alguma coisa, mas que não conseguem descobrir o que é, né? Não conseguem dizer o que é. E aí quando eles conhecem a Jesus, quando o Espírito Santo passa a habitar dentro deles, e que eles começam a sentir que a vida, por mais que você olhe por fora, né? Por mais que a pessoa olhe, e ela identifique que falta uma coisa aqui, que falta outra coisa ali, ela sabe que ela é completa porque o Espírito Santo habita nela. Eu, durante muitos anos da minha vida, muitos e muitos anos, eu passei anos entrando e saindo de relacionamentos para tentar suprir essa carência que existia dentro de mim. Isso eu conhecendo o Senhor, isso eu dentro da igreja, isso eu sabendo qual era o papel do Espírito Santo na minha vida, mas a minha necessidade de preencher o meu vazio era tão grande que eu abstraí. Eu abstraí que quem iria fazer isso na minha vida era o Espírito Santo, exatamente. É uma insatisfação constante. E aí você entra e sai de relacionamento e você não consegue se saciar. Você compra alguma coisa, você não consegue se saciar. Você emagrece o tanto que você quer emagrecer e você não consegue ficar feliz. Por quê? Porque as pessoas começam a procurar essa felicidade do lado de fora. Quando essa felicidade é o Espírito Santo em nós, tapando todos os buracos que a vida, né, que a vida acaba causando na gente. E Eucana começou a fazer isso com Ana através de dar para ela uma porção dobrada de tudo que ele dava para Penina. E aqui diz que ele fazia isso porque ele amava Ana. Eucana, ele amava Ana, mas que também porque o Senhor a tinha deixado estéril. Então, muito do que Eucana fazia era por pena de Ana. E não tem coisa pior do que você saber que alguém está fazendo alguma coisa por você por pena, né? Não é por gratidão, não é por reconhecimento, não é por mérito, mas é por pena. E Eucana estava fazendo isso, estava tratando Ana com pena. Penina, a sua rival, e preste atenção nessa palavra rival, né? A gente pode substituir Penina, a sua inimiga, porque ela era uma rival, mas se a gente for pegar aqui o contexto, a gente pode ver Penina como uma sombra do que é hoje o inimigo na nossa vida. A sombra do que é hoje Satanás na nossa vida, o nosso acusador, o nosso rival. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Então você imagina, vamos voltar aqui e vamos ver como é que estava esse quadro. Você imagina Eucana todos os anos indo até Siló para adorar no tabernáculo e levando Penina, né, e a penca de filhos que Penina tinha. E esta mulher, ela humilhava, ela irritava excessivamente. Não era de vez em quando, não era soltando piadinha, né? Era excessivamente, ela humilhava Ana, ano pós ano, pós ano e pós ano. E aqui, eu quero parar e tentar mostrar para vocês algo que quando nós temos um sonho muito grande,
né? Quando você tem algo no seu coração, quando você está gerando, né, um sonho muito grande, algo que só você e Deus sabe o que é. Você começa a perceber que parece que se levanta pessoas contra a nossa vida, né? Que essas pessoas, elas parece que elas são levantadas para nos irritar, elas são levantadas para roubar a nossa esperança, elas são levantadas para roubar os nossos sonhos. Ele não amava de verdade. Você sabe que a Bíblia diz que ele amava, né? Que Eucana amava a Ana, mas o amor dele, ele tentava suprir com algo físico, né? Ele com o marido e com o marido que a amava, ele deveria sentar com ela e falar assim: olha só, Ana, eu não sei o que está acontecendo, você é minha mulher e eu te amo, vamos orar aqui juntos, vamos entrar num propósito juntos, a sua dor é a minha dor. Né? Quando a gente ama as pessoas, né, dentro de um relacionamento, dentro de amizade, a dor daquela pessoa passa a ser a nossa dor. E não tem o que você faça, né? Não tem, você pode dar presente, você pode fazer companhia, não tem o que você faça para suprir aquela carência. Mas quando você para e você ajoelha, você ora e você diz: olha só, tudo que eu posso dar para você agora é a minha oração. É interceder por você, é clamar por você. Então, a minha maneira de demonstrar o meu amor é fazendo isso. A Bíblia diz que Eucana amava a Ana, mas ele talvez não soubesse demonstrar isso. E isso também é outra coisa que, assim, na verdade, se a gente for parar para pegar todos os detalhezinhos da relação de Ana com Eucana e com Penina, e depois ela com Eli, a gente vai precisar de muitas horas para essa live. Mas a verdade é assim, ele amava, só que a linguagem de amor dele, ele não sabia expressar. Ele não sabia dizer, ele não sabia colocar para fora. E isso cada vez mais angustiava essa mulher. Podemos comparar os pais que acham que podem suprir a ausência com presentes. Meu Deus, exatamente isso. Os nossos filhos, eles não querem presentes dos pais, eles querem pais presentes. Eu sei disso porque, é claro, né, com o filho dentro de casa, às vezes a gente dá uma canetinha pro Felipe, né? E a gente está junto e aquela canetinha para ele vira o melhor presente, que de repente um presente caríssimo não ia fazer o menor efeito, né? Ou quando um marido, né, quer agradar a mulher, às vezes é um elogio que ele faz, é um toque, é um carinho que vale muito mais do que muitos presentes. Era isso que Ana queria, né? Eu imagino, era isso que Ana queria. Ana queria um marido presente e não um presente de marido. Mas vamos continuar. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, ou seja, todos os anos, a outra irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Jesus, o que faltava nesse homem aqui era empatia, né? E muitas vezes o que falta nas pessoas para com a gente é exatamente a empatia. E o que falta na nossa vida para outras pessoas, para com a vida das outras pessoas, é a empatia. E o que é empatia? A empatia, minha amada, nada mais é do que a gente se colocar no lugar daquela pessoa, do que a gente tentar entender a situação daquela pessoa, tentar entender pelo que ela está passando, sabe? Eu peço muito a Deus que me dê sensibilidade, porque na correria do dia a dia, né, e com os nossos próprios problemas, a gente tende a ser uma pessoa mais grossa, mais dura, mais fria. E aí quando você encontra com alguém que tudo que ela quer de você é empatia, é que você vire para ela e fala assim: olha só, eu entendo o seu choro não é bobeira, a sua depressão não é para chamar atenção, não é falta de Deus. Nós precisamos ser esse tipo de pessoa. Nós precisamos ser as pessoas em que outras vão olhar pra gente e falar assim: eu posso conversar com ela porque ela me entende. Eu posso conversar com ela porque ainda que ela não vá solucionar o meu problema,
porque nós não temos esse poder de solucionar o problema das outras pessoas, mas eu posso encontrar nela alguém que vai me ouvir, alguém que vai orar comigo, alguém que vai interceder, alguém que vai me dar uma palavra rema, uma palavra dos céus. E isso era exatamente o que estava acontecendo com Ana. Ana não tinha esse tipo de pessoa perto dela. Não podia contar com Penina, que era sua rival, que a irritava excessivamente. Não podia contar com seu marido, que não tinha sensibilidade para entender o que estava acontecendo com ela. Como se ele, com os presentes, falasse para ela se conformar. Exatamente. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Olha só, exatamente. Era como se ele falasse assim: Ana, olha só, você tá casada comigo, você tem uma família, você tem uma tenda, você não precisa de filho. E é muito triste quando nós vamos abrir o nosso coração para alguém e nós encontramos pessoas que diminuem os nossos sonhos, pessoas que diminuem a nossa fé, que tentam diminuir a nossa fé, pessoas que roubam a nossa esperança. E essas pessoas estão centenas, milhares aí fora. A palavra de Deus diz que nós não devemos dar pérolas aos porcos. Né? Minha mãe falava muito isso: Renata, não dê pérolas aos porcos. O que é isso? É você compartilhar um sonho, é você compartilhar algo que você deseja no seu coração, um projeto, e a pessoa chegar para você e falar assim: ai, esquece isso não é para você não. Talvez, se Ana tivesse amigas naquela época, aquelas amigas poderiam chegar para ela e falar assim: Ana, se Deus não quis te dar até agora, Ele não vai te dar mais. Para com esse negócio de ter esperança, para de esperar. Né? Hoje nós escutamos muito isso. Quando Deus nos dá sonhos, quando Deus nos dá projetos, e a gente compartilha com outras pessoas, às vezes porque a gente acha que aquelas pessoas vão se alegrar conosco. Né? A gente acha que aquelas pessoas estão torcendo pela gente, estão em comunhão conosco. E muitas vezes essas pessoas são as pessoas que chegam pra gente e falam assim: ai, esse sonho é grande demais pra você. Isso que você quer tá muito além daquilo que você pode. Você precisa descer, você precisa sonhar mais baixo. Eu não sei se você já ouviu isso, né? Que os sonhos que você tem são muito grandes pra você. E eu não sei se você perdeu a sua esperança ou se a sua fé foi abalada de alguma forma. Mas eu quero te dizer que a última palavra, quem dá é o Senhor. Né? Quem dá a última palavra a respeito da nossa vida é o Senhor. A minha amiga, a pastora Ana Nóbrega, ela lançou agora um vídeo chamado A Esperança. E se você ainda não assistiu, né, você vai lá no YouTube dela, no canal do YouTube dela, e você vai procurar por esse louvor chamado A Esperança. A Esperança. E eu tenho certeza que você vai ser tremendamente ministrado com esse louvor. Tem uma parte do louvor que diz assim: mesmo se adiado, no tempo certo vai chegar. Né? De todo o louvor, esse é bem o iniciozinho da canção. Mas de tudo, foi o que mais bateu em mim. Muitos sonhos nossos, né, que nós temos, eles não estão mortos. Eles podem estar adiados. Mas no tempo certo, esses sonhos vão chegar. No tempo, ou eles vão chegar com a roupagem que você imaginou, ou eles vão chegar com a roupa que você imaginou, ou eles vão chegar da maneira que Deus imaginou, da maneira dele, da maneira do Senhor. E a maneira do Senhor, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita e ela é sempre agradável. Muitas pessoas perguntam para mim assim: Renata, até quando eu devo esperar? Né? Esses dias eu postei alguma coisa no Instagram e eu falei sobre isso, né? Se a pessoa tinha dificuldade de esperar em Deus. Porque tudo que Ana estava fazendo aqui era esperar. Passava ano e ano e ano e ano, e essa mulher só esperava. E ela esperava, só que dentro dela, ela foi criando dois caminhos. O primeiro caminho, que foi o caminho de se fechar nela mesma, né? E de realmente se tornar uma mulher deprimida. Porque aqui chega o ponto que Eucana diz para ela: olha só, você não está comendo, você só chora. Né? E são características realmente de pessoas que têm um quadro depressivo. Aquela pessoa não come, aquela pessoa só chora, aquela pessoa só vê o que ela não tem. Ela tem isso.
Mas ao mesmo tempo, e quando a gente chega aqui a partir do versículo 9, a gente vai ver que Ana, a despeito dessa situação que ela estava vivendo, ela sabia que o único que poderia ouvi-la era o Senhor. Então, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da depressão, ela reuniu as migalhas de força que ela tinha para chegar e orar diante do Senhor. E a gente percebe que a oração que essa mulher fez, e isso me remete muito ao que Jesus fala com a mulher samaritana, que Deus está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Desse versículo, eu gosto muito de destacar a palavra verdade. A oração que Ana fez aqui para Deus, né, na frente de Eli, que inclusive ela é mal interpretada mais uma vez, essa oração foi uma oração cheia de verdade. Essa mulher, ela chegou diante de Deus com o coração tão pesado, tão amargurado, que ela não conseguia botar para fora, né? O lábio dela só mexia. Eu não sei se você já teve esse tipo de oração, de você se ajoelhar, de você chegar diante do Senhor e você não conseguir falar. De tão angustiada que você tá, de tão triste que você tá, você procura as palavras certas, mas parece que as palavras não vêm, né? E nessa hora, o nosso inimigo, o nosso rival, ele se levanta e ele fala assim: para com esse negócio de orar, não insiste nisso não, desiste do teu sonho, desiste de pedir isso, desiste. Ele vem com uma placa muito grande escrito desiste. E eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, não desista de orar, não desista de clamar, não desista de pedir ao Senhor, porque deixa eu te falar uma coisa, a hora que você tiver que parar de orar por isso, o teu Pai, o teu Senhor, Ele vai te dizer, não vai ser ninguém de fora. Você vai sentir no seu coração, agora chega, eu já entendi e eu tô em paz. Mas enquanto isso não acontecer, não desista, não permita que o diabo, não permita que o inimigo coloque mentiras na sua mente, no seu coração, não permita que isso crie raiz e que você se torne uma mulher amargurada, que você se torne uma mulher triste, uma mulher desesperançosa. Isso rouba a nossa esperança, mas que em nome do Senhor Jesus, quando terminar essa live, você possa sair com a sua esperança renovada, crendo que mesmo se adiada, no tempo certo, ela vai chegar. Você pode dizer um amém? Que mesmo se adiada, os teus sonhos, os teus desejos, eles irão chegar. Talvez não cheguem com a roupa e talvez não cheguem da maneira como você está pensando, mas eles irão chegar da maneira que o Senhor colocou no coração dele, da maneira que ele já liberou. A palavra de Deus diz que nas regiões celestiais estão as nossas bênçãos. E que nós já temos isso, os nossos presentes, eles já estão nas regiões celestiais. O que nós precisamos é alimentar a nossa fé. O que nós precisamos é dizer assim: Senhor, ainda que eu não veja, eu creio. Ainda que os meus olhos não consigam contemplar, o meu coração espera no Senhor. A esperança, como também tá dizendo lá no louvor da Ana, ela é a nossa âncora. O que faz uma âncora? Ela faz com que o navio permaneça ali, ó, parado, firme. Pode vir o vento que for, pode se levantar as ondas que forem, mas a âncora mantém aquele navio ali. Mantém aquele barco ali. Que a esperança seja âncora na sua vida em nome de Jesus. E aí, a partir do versículo 9, certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, nós já falamos sobre isso, orou ao Senhor e chorou muito, e ela fez um voto, e preste atenção nesse voto. Senhor dos exércitos, de fato olhares para a aflição se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva
e lhe deres um filho homem. Presta atenção, pedis e não recebeis porque não sabeis pedir. Esta mulher, ela foi muito específica. Senhor, eu quero um varão, eu quero um filho homem. Qualquer dia eu vou contar para vocês o meu testemunho de como eu pedi por um marido. Vocês vão cair dura, todo mundo cai duro para trás. Mas é saber pedir, porque muitas vezes nós podemos não saber o que queremos. Se alguém te perguntar aí, Alene, é verdade, eu falei pra Ana, eu falei assim, Ana, se você estiver disponível, passa lá na live, pede pra me manda um convite pra você participar. Mas a pessoa pode chegar pra você e falar assim, Eliane, me diz o que você quer. Aí você pode falar assim, eu não sei, assim, né, de primeira pergunta, eu não sei o que eu quero. Mas se alguém te perguntar assim, me diz, Gláucia, me diz o que você não quer. O que eu não quero eu sei. Nós precisamos começar a dizer para o Senhor, Senhor, isso eu quero, isso eu não quero. É claro que segundo a vontade de Deus. E Ana fez uma oração específica, uma oração direcionada. E preste atenção em outro detalhe dessa oração dela. Perdão. Se não te esqueceres de tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Perceba que o que Ana queria para ela não queria para a felicidade dela. Ela falou assim, Senhor, se o Senhor me der aquilo que eu estou te pedindo, eu vou devolver para o Senhor. Eu vou ofertar isso para o Senhor. O meu filho vai ser o meu filho, vai ser o fruto do meu ventre, mas vai ser para a tua glória. E eu vejo isso acontecendo. Glória a Deus, eu tenho tido o privilégio de ver pessoas pedindo por um emprego, né? E Deus abençoando. E no dia do pagamento, aquela pessoa poder chegar com o dízimo e a oferta dela e falar assim, o Senhor me deu, então eu vou devolver isso para o Senhor. De repente a pessoa pedir para Deus um carro e Deus abençoar e Deus permitir que esse carro chegue até a pessoa e a pessoa pegar esse carro e ir para a casa do Senhor, ir para os cultos, dar carona para os irmãos da igreja. Vocês entendem que muitas vezes, quando as pessoas pedem as coisas e ou não recebem ou demoram para receber, é porque Deus sabe que o intuito do coração, que aquilo que está dentro do coração, não é para honrar o nome dele. Mas Ana deixou isso muito claro. Senhor, olha só, se o Senhor me der um filho homem, eu vou devolver esse filho para o Senhor, eu vou consagrar esse filho para o Senhor. E ela diz algo aqui, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Isso faz parte, o não passar navalha, vocês lembram de quem? Quando a gente fala de não passar navalha, de ter o cabelo comprido, vocês lembram de quem? Sansão? E aí, essa parte faz parte do voto de Nazireu, né? O não passar navalha, porque o judeu ele entendia que tudo aquilo que não era tocado, né? Que não era arado, que não era cortado, era consagrado ao Senhor, pertencia ao Senhor. Uma vez que aquilo fosse cortado, que o campo fosse arado, né? Ou que fosse rapado, aquilo passava a ser dele. Mas enquanto não fosse tocado, aquilo era do Senhor. Então Ana, ela estava dizendo, Senhor, o meu filho vai cumprir o voto de Nazireu e ele vai ser seu. Versículo 12. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Aqui acontece algo que nós conversamos um pouquinho no início da live, que foi sobre o julgamento precipitado, né? Mais uma vez, aquela mulher não tinha amigas para conversar, não podia contar com o marido dentro de casa, tinha uma rival e talvez a única pessoa que pudesse ouvi-la, que era o líder espiritual dela, aquele homem faz um julgamento errado, aquele homem faz um julgamento precipitado. Eu entendo que muitas coisas acontecem na nossa vida e você vai perceber isso, que Deus ele vai te deixar sozinha por várias vezes. Né? Você vai procurar uma amiga e você não vai achar, você vai procurar um parente e você não vai poder contar, às vezes nem com seu marido, nem com seu filho, e você vai parar e vai falar assim, meu Deus, eu tô sozinha. Senhor, eu tô sozinha. E aí Deus chega pra você e fala assim, filha, mas era tudo que eu precisava. Eu precisava exatamente que você estivesse sozinha,
para você entender e para você reconhecer que você não precisa do seu líder espiritual, que você não precisa da sua família, que você não precisa dos seus amigos, que você precisa de mim. E quando você me busca em primeiro lugar, quando você me procura, quando nós procuramos Deus, quando o Senhor é o primeiro para quem nós vamos correr. Quando nós temos um problema, a gente não tem que sair correndo para procurar um direcionamento que vai vir de homens. Não! Quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma dúvida, quando a gente tem uma dificuldade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar o nosso joelho no chão e procurar o Senhor. Porque acredite que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando Ele é o primeiro quem nós vamos procurar, quando Ele é o primeiro para quem nós vamos orar, Deus move as pessoas certas para virem ao nosso encontro. Você crê nisso? Porque isso é uma grande verdade. Quando Ele passa a ser a nossa prioridade, Ele move outras pessoas para que essas pessoas venham ao nosso encontro e que essas pessoas possam ser usadas por Deus para nos ajudar. Exatamente aquilo que estava acontecendo com Ana. Ana olhava para um lado, não tinha ninguém. Olhava para o outro, não tinha ninguém. E aí ela olhou para o alto. Quando ela olhou para o alto, ela encontrou Deus. E aí ela faz... Ele tem, né, aquela opinião errada a respeito dela. E aqui ela diz: eu estava apenas derramando a minha alma diante do Senhor. Deus quer que a gente chegue todos os dias e derrame a nossa alma diante dele, né? Em espírito e em verdade. Em verdade. Guarda essa palavra, verdade. Eu imagino que a oração que Ana fez aqui para Deus nesse dia, em que ela estava tão angustiada, não foi aquela oração, ó Deus, tu que habitas no... Não, foi Pai, ouve a tua filha, eu sou tua filha, eu vim aqui como filha, sabe? Orar de verdade, orar com todo o seu coração, orar com todo o teu ser, se derramar diante do Senhor, porque Ele sabe, né? Mesmo que a gente não fale, Ele sabe. Vai em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana saiu dali sem promessa nenhuma. Perceba isso. Ninguém prometeu para ela que ela ia ter um filho. Ela não teve uma palavra profética. Ela não teve uma profecia. Não teve nada. A única coisa que ele disse para ela é o seguinte: olha, amém, vai e que Deus faça com você como Ele desejar. Só que alguma coisa, né, no versículo 18, que diz assim: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Ela então seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era tão triste. Quando ela se derramou diante de Deus, quando ela rasgou o coração dela, quando ela entendeu que tudo que ela precisava era do Senhor, ali ela conseguiu recuperar as forças, ali ela conseguiu sair daquele quadro de depressão, ali ela conseguiu sair daquele quadro de desespero e o semblante dela já passou a não ser triste. A partir do versículo 19 até o versículo 26 vai contar para vocês a respeito do nascimento de Samuel. Nós vamos pular essa parte e nós vamos direto para o versículo 27. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também eu entrego ao Senhor. Minha querida, aqui está uma chave para que a gente consiga receber as nossas bênçãos que já estão nas regiões celestiais. Devolva para o Senhor aquilo que Ele tem te dado. Devolva para o Senhor os teus sonhos. Coloque o Senhor nos teus sonhos. Coloque o Senhor nos teus projetos. Sabe, quando você estiver pedindo algo para Deus, algo que você queira muito, muito, algo que está no íntimo do seu coração, antes de você pedir, você fala assim: Senhor, isso que eu estou pedindo, isso que eu quero muito, vai me afastar de Ti? Vai me afastar do Senhor? Nós tivemos uma grande oportunidade, não só uma vez, né? Eu sou casada com militar, então vira e mexe aparece uma conversa de transferência, disso, daquilo. E é claro que começar uma nova vida em uma nova cidade, assim, é tentador, né? Você começar algo novo, fazer com que o seu filho experimente algo novo, isso é muito tentador.
Mas eu sempre falei para Deus, eu falei assim, Senhor, não permita que aconteça nada na nossa vida, ainda que o nosso coração queira, né? Ainda que os nossos olhos estejam vendo as campinas as campinas do Jordão, ainda que os meus olhos vejam o que é belo, não permita que algo aconteça na nossa vida que vai nos afastar de Ti. Porque os meus olhos não veem. A nossa visão de futuro, ela é muito limitada. Nós vemos um futuro que está muito próximo, mas Deus vê algo que está lá na frente. Então, muitas vezes, se você estiver orando, se você estiver clamando, se você estiver pedindo por algo, e nesse momento não está acontecendo, creia que o Senhor está vendo lá na frente. Se você estiver colocando Ele no início, Ele está preparando o final. Ele vai estar no meio e Ele vai estar preparando o final. Coloque o Senhor no início em todas as coisas. Coloque o Senhor no início, coloque o Senhor nos seus planos e eles serão bem-sucedidos em nome de Jesus. O Cântico de Ana, do capítulo 2. O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos e eu quero profetizar isso na sua vida, eu quero declarar isso na sua vida. Que a sua boca vai rir dos seus inimigos. Que a sua boca, que talvez os seus olhos hoje estejam derramando lágrimas, mas que a palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez o seu choro dure mais de uma noite. Talvez você esteja chorando há mais tempo do que você gostaria, mas nunca se esqueça da promessa de que a alegria vem. A alegria vem. Não permita que a sua esperança seja roubada, não permita que a sua alegria seja roubada, porque a alegria vem. E eu quero declarar isso, que a sua boca irá rir. A sua boca irá rir daquilo que os seus olhos tanto choraram. A sua boca irá rir em nome de Jesus. E você não vai só rir, né? Você irá glorificar o Senhor e você vai agradecer a Deus e você vai falar, Senhor, hoje eu entendo por que eu passei por tudo que eu passei. Hoje eu entendo por que eu passei pelo deserto que eu passei. E eu não reclamo, porque eu estou saindo deste deserto mais forte. Eu estou saindo desse deserto forjada, aprovada pelo Senhor, amém? Eu tenho certeza que você está saindo desse deserto, você talvez você ainda esteja no meio dele, no meio do deserto, talvez o sol ainda esteja quente sobre a sua cabeça, mas nunca se esqueça de que você vai sair dessa aprovada por Deus, aprovada em nome de Jesus. Ana descobriu algumas coisas, aqui nós já estamos terminando a nossa live. Primeira, ninguém é santo como o Senhor. Perceba que quando ela chega para orar, né, com o coração extremamente amargurado, como diz a palavra, ela orava por algo que os olhos dela não viam. Ela orava, né, aquela circunstância que ela estava vivendo, levou ela aos pés do Senhor, né, as nossas circunstâncias nos levam ao pé da cruz com o coração amargurado. Mas graças a Deus que nós temos a mentalidade de irmos até o pé da cruz. Irmos até a cruz, irmos até Jesus. Nós não podemos ficar sentadas, nós não podemos ficar caladas e permitir que a depressão, que a dor, que a angústia, que a tristeza nos abata. E ela diz, ninguém é santo como o Senhor. Né? A santidade de Deus foi ali descoberta na frente dela. E ela diz, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus, não há rocha como o teu Deus. Minha querida, não há rocha como o teu Deus, como não há rocha como o teu Deus. E quando você pegar o teu sonho, quando você pegar a tua esperança, aquilo que você tanto quer, e você colocar nessa rocha, nessa âncora, pode vir o vento que for, pode ter o terremoto que for, pode se levantar o inimigo que for, a rocha vai estar lá te segurando. Versículo 3. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. Destaca isso, porque o Deus é o Deus da sabedoria. Deus sabe o que está fazendo, ainda que a gente não entenda.
Ana talvez não tivesse o menor entendimento do que estava acontecendo e de por que tantos anos. Por que tantos anos de humilhação? Por que tantos anos de choro? Por que tantos anos de escassez? A gente olha, a gente não entende por que tantos anos, por que a gente está esperando tanto, por que não vem? Por que não vem? Mas deixa eu te falar uma coisa, nós não estamos aqui para entender, nós estamos aqui para obedecer e para adorar o Senhor. Quando a palavra diz que nós devemos adorar a Deus em todas as circunstâncias, isso significa em todas as circunstâncias. Significa quando você estiver no monte, mas também quando você estiver no vale. E é isso que ela começou a descobrir. Quando ela saiu daquela oração ali com Eli, né? Ela começou a descobrir algumas coisas que envolviam a santidade de Deus, que envolviam a ciência de Deus, né? Que Deus ele é onisciente, ele tem controle de todas as coisas. E olha o que diz a partir do versículo 5. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andam famintos não têm mais fome. Preste atenção aqui agora. Até a mulher estéril tem 7 filhos. Até a mulher estéril tem 7 filhos. E o que tinha muitos filhos, o que era muito abençoada, a que enchia a boca para falar, perde o vigor. Agora, olha o versículo 21 do capítulo 2. Assim o Senhor abençoou Ana. E começa a contar comigo. E ela engravidava, uma coisa contínua, ela engravidava. Teve mais 3 filhos, 2 filhas, Samuel, 3 filhos, 2 filhas, Samuel, que foi o primeiro. E olha o que diz, volta lá no versículo 5, até a mulher estéril tem 7 filhos. Na religião judaica, principalmente nessa época, não se sabe porquê, mas os filhos, até quando chegavam, se eles morressem antes de uma certa idade, não sei se 12, 13 anos, eles não eram contados como número da família. Talvez Ana tivesse tido um filho, e talvez esse filho tivesse morrido. E ela, assim, do nada, passou para 7 filhos. E eu quero encerrar essa live declarando sobre a sua vida os 7 vezes mais. Os 7 vezes que você vai sair da onde você não tinha nada, da onde não se via nada, para uma vida de prosperidade. E lembre-se que a prosperidade, a gente não está falando uma prosperidade somente financeira, mas é você olhar para onde você não tinha nada e enxergar ali a abundância. Que você possa receber isso em nome de Jesus. Um dia a Ana olhou para o lado e ela não tinha nada. E outro dia ela olhou e ela viu que a estéril havia dado 7 filhos. Que toda a esterilidade da sua vida seja nesse momento, nessa noite, que cesse toda a esterilidade da nossa vida ministerial, da nossa vida espiritual. Que toda a esterilidade, que tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que você olha e você fala assim, não tem da onde sair. Eu não entendo por que essa sequidão. Que nessa noite o seu coração possa estar fértil, né? Que o seu coração essa noite possa ser um solo fértil para receber uma sementinha de esperança. Para receber uma sementinha de esperança. E que a sua boca comece a glorificar o Senhor. Que a sua boca já comece a agradecer a Deus por tudo que Deus fez, por tudo que Deus faz e por tudo que Deus irá fazer em nome de Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Assim como Ana pegou Samuel e falou, Senhor, isso foi algo que eu te pedi a minha vida inteira. Pela minha vida inteira eu te pedi por esse filho, mas eu entendo que ele não é meu. Eu entendo que eu agora vou pegar esse filho e ele vai glorificar o teu santo nome. Que tudo aquilo que você pede para Deus, que todos os seus sonhos, você entenda que eles não serão só para você, mas que você vai pegar cada um deles e vai usar para glorificar o nome de Deus. E todos irão ver, todos verão e dirão que foi a mão do Senhor
que fez isso sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz todos os dias, que o shalom de Deus invada a sua casa, que o trono do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre as suas emoções, sobre as suas finanças, sobre tudo aquilo que é seu, sobre tudo aquilo que o Senhor te deu, que seja o Senhor entronizado. Em nome de Jesus, um beijo, até terça-feira que vem. Continuem comigo durante a semana no Instagram, compartilhem os posts, compartilhem a live e me ajudem a levar a palavra de Deus para onde os nossos pés não podem ir. Em nome de Jesus. Um beijo, amo vocês. Obrigada pela companhia.